Graças a Deus, estamos mais um dia na presença do Senhor, já começando a esquentar um pouco, já que nós já entramos praticamente na primavera e já se finaliza o inverno, graças a Deus, né? Só esperamos como que vai ser esse verão, né? Porque já começamos quente esse tempo. Bom, hoje nós estamos num culto, como nós costumamos fazer nos últimos domingos, é um culto dedicado à palavra família. E eu estive orando muito tempo, perguntando a Deus o que Ele gostaria que eu trouxesse à igreja. Portanto, eu sempre peço que seja o Senhor a falar, não eu. E que seja algo para mim, primeiramente, né? Então, tudo que nós vamos falar e estudar aqui hoje, primeiramente eu quero dizer a todos, não é só para a igreja, primeiramente foi para mim, para minha casa, para minha vida. E a palavra que eu tenho para hoje, embora seja num ponto meio direcionado aos homens, mas não só os homens donos de casa, mas também para mulheres e aqueles que ainda vão ter suas famílias, os solteiros, para aprender sobre esse tema que é muito importante. E no mundo de hoje, mesmo dentro da igreja, as famílias têm perdido muito isso. E de forma muitas vezes sem notar, sem saber, e de formas estão ainda perdidas sem saber como retomar isso que está sendo perdido. Hoje nós vamos falar sobre este tema. Domínio do lar. O domínio do lar. É algo que interessante, nós vamos ver que, devido à mudança da sociedade, dos costumes, tem se trocado muitas vezes os papéis dentro dos lares. E nós vamos ver aqui pela palavra do Senhor que no início não era assim. No início era de outra forma. Mas o que aconteceu para que nos trouxesse tudo isso que nós vemos hoje no mundo de que nós estamos? De quem pertence o domínio do lar? O que é o domínio do lar? Então eu gostaria de abrir com os irmãos no começo de tudo. Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31. Bom, eu acho que é o livro mais fácil que todo mundo consegue achar, né? Então, Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem Deus criou, e homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, todo réptil da terra, em tudo que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o sexto dia. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vamos ver que, então, no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher, e deu domínio a eles sobre tudo que existe nesse mundo, sobre plantas, terra, céu e mar, sobre tudo que existe nesse mundo, Deus deu todo o domínio para Adão e Eva. Então eles tinham o direito de controlar, manipular e fazer tudo o que existia neste mundo. Deus deu então toda
a direção a eles, deu então o domínio a eles. Essa palavra domínio que se fala aqui, ela vem do hebraico que se diz Hadá, que significa reino, poder soberano, poder real. Então quer dizer, Adão e Eva, por serem filhos criados pela própria mão de Deus, não nascidos de homens, mas pelas próprias mãos de Deus, eram considerados como os filhos de Deus. Então, quer dizer, eles eram príncipes do Senhor. Eles eram aqui a autoridade máxima nesse mundo quando Deus os criou. Então, por isso, todo o domínio lhe foi dado ao homem. No entanto, nós vamos ver que o decorrer da história vai nos trazer aqui. Nós somos feitos para dominar o mundo. Nós somos feitos para dominar a terra. Agora, por que muitas vezes o homem não domina? Por que muitas vezes o homem está sendo dominado? Se inverte a toda a história, se inverte as posições. O homem nesse mundo hoje está sendo dominado, ele não domina mais. Muitas vezes nós vamos em várias áreas, às vezes até na sua própria casa, no seu trabalho, e muitas coisas. Muitas vezes o homem não domina, ele é dominado pelas circunstâncias, é dominado pelas pessoas, é dominado por outros, e ele perde. Agora, por que muitas vezes isso acontece? Homens foram feitos para ser dominadores, para controlar a terra, e isso não somos nós que decretamos, foi decretado pelo próprio Deus quando fez. Agora, quando nós vamos ver aqui na Bíblia muitos exemplos de pessoas que tiveram domínios em várias áreas. Os homens foram chamados para exercer domínio governamental. E isso nós vamos ver quando José no Egito foi ali preparado por Deus. José no Egito foi preparado por Deus, direcionado para governar aquele lugar, para dar sustento a uma nação num momento de crise. Ele teve total sabedoria dada por Deus, ele teve total diligência dada por Deus, para que o sustento daquela terra, no momento de sua maior crise, fome, todos poderiam passar de forma tranquila. Ele era o quê? Um governador reto, sábio, e pensava no seu próximo, ele pensava nos demais. Ele não era um governador tirano, que só queria escravizar o povo, que só queria tomar do povo e não olhar para ele. Isso é uma grande diferença de domínio. Deus nos fez para serem dominadores, mas com sabedoria. Deus nos fez governadores e dominadores para pensarmos no próximo, para pensarmos em todos. Não no seu próprio bem, não nos seus próprios desejos, não porque você quer alguma coisa. E aqui, o maior dos grandes exemplos, nós vamos ver sempre José. Quando ele estava na casa de Potifar também, da mesma forma, ele teve nas suas mãos o controle da casa de Potifar, e ele conduziu com toda a sabedoria e ganhou toda a confiança do seu Senhor por ter honestidade, por ter pureza, por ter sabedoria de administrar as coisas. Então aqui Deus já nos direciona que a cada um de nós temos esse domínio governamental. Aonde? Não digo só na parte política, mas no trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, na vida com os nossos filhos, com os nossos amigos. Nós temos esse poder porque Deus já nos deu. Agora basta que nós sabemos procurar como buscar esse domínio, como buscar esses governos. Outro exemplo que nós vamos ver também que Deus nos deu domínio para exercermos sacerdócio. E talvez aqui seja uma das coisas mais difíceis. E nós vamos ver que mesmo que Moisés não foi perfeito, e entre outros que nós vamos ver na Bíblia, Deus o direcionou ele para ser sacerdote do povo. Para conduzir o povo a Deus. Para conduzir e direcionar e ensinar o povo a Deus. Mas o que? Nós vamos ver que mesmo Moisés, que praticamente foi nascido e criado na cultura egípcia, ele conheceu um Deus que faz grandes coisas, que faz grandes obras, e foi impactado por esse Deus.
e se entregou a Ele, e buscou Ele, e conheceu Ele. Ele que foi criado numa terra estranha, conheceu um Deus vivo. Ele que foi criado e na sua aprendizagem de ensino de vários deuses egípcios e sua cultura idólatra que ele tinha, não o fez olhar para trás e deixar de conhecer um Deus verdadeiro e se tornou o grande sacerdote do povo. Então, da mesma forma, Deus nos dá esse domínio. Deus nos dá esse domínio de sermos sacerdotes. Por isso que isso é uma coisa que eu quero dizer, principalmente para nós homens. Homens que temos casa, que temos família. Nós temos que ser o sacerdote do lar. Nós temos que prezar pela nossa casa, de buscarmos ao Senhor, de conduzirmos a nossa família a buscarmos ao Senhor, a servirmos ao Senhor. Essa é uma grande responsabilidade nossa. Por quê? Porque se nós não exercermos essa paternidade, essa responsabilidade de sermos sacerdotes do nosso lar, a nossa casa, ela vai sucumbir. Quem que vai ensinar a sua casa? A televisão? Os amigos de fora? As culturas? Os costumes? Onde está o domínio do seu lar? Por isso que aqui, da mesma forma, eu estou falando às vezes para os homens, porque são os cabeças da casa, mas aqueles que também ainda são solteiros, que vão ter a sua casa. Vão ter as suas famílias. Então, se cada um de nós não tivermos a firmeza de prostrarmos nossos pés diante do Senhor e obtermos esse domínio que Ele já nos deu, outro vai dominar a sua casa. Outro vai dominar a sua família. Por quê? Negligência própria, sua. Nem de ninguém. Mas mesmo aqueles que às vezes não têm o sacerdote na sua casa, Deus também fez as mulheres como suas sacerdotisas. Se às vezes, muitas vezes, a cabeça da casa é omissa, às vezes a cabeça da casa não tem entendimento, às vezes a cabeça da casa não teve essa entrega ao Senhor, se faça então você de sacerdotisa. Você também, Deus te deu esse poder, direção e autoridade para conduzir a tua casa, para conduzir os seus filhos, para conduzir para o caminho do Senhor. Porque depois é muito melhor nós estarmos fazendo isso na nossa casa hoje, com muito sacrifício, com muita dificuldade, para depois não chorarmos o que pode acontecer com eles, os nossos filhos. Porque depois chorar não vai adiantar nada. Então, nós como família, nós como homens, mulheres, dentro da nossa casa, esse domínio está nas nossas mãos. Nós chamamos Deus, nós convidamos Jesus, pedimos que o Espírito Santo dirija nossas famílias, dirija nossas casas. Sim, só que não é responsabilidade total deles. O domínio foi dado a nós. O domínio foi dado sobre as cabeças das casas, das famílias. E cabe a cada um de nós, é uma grande responsabilidade nossa, total. Por máximo que Deus esteja ali, nós chamamos, nós pedimos, nós clamamos, se nós não tomarmos a nossa posição, se nós não tomarmos a nossa responsabilidade como sacerdotes do lar, outro vai fazer. Outro vai ter domínio sobre nossa casa. E nós não vamos ser os dominadores. Outro exemplo que nós podemos chamar como domínio familiar. É o que nós estamos falando o tempo todo. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos que dentro das famílias cristãs, o domínio familiar está sendo perdido.
O domínio familiar está sendo dado à internet, tem sido dado à televisão, tem sido dado às culturas diferentes, aquilo que é atrativo aos olhos, aquilo que é atrativo ao seu coração. Isso está sendo o domínio da sua casa. Quantas vezes nós, como sacerdotes do lar, temos guiado a nossa casa a ensinarmos a palavra do Senhor, a termos um momento de oração, a termos um momento de culto dentro do lar? Por isso que eu digo, nós buscamos ao Senhor, nós convidamos Ele para o nosso lar, mas se nós não tomarmos a nossa posição, sozinho Deus não vai fazer, não. Por quê? Porque Ele já deixou essa responsabilidade na nossa mão. Cabe a nós. É muito fácil entregar. Ah, Deus conduz a meu lar. Ah, Senhor, faz do meu lar a tua casa. É muito fácil. Só que eu não fazer nada, se eu ficar só parado aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque nós estamos negligenciando a nossa parte. A nossa parte. Agora, quando que isso aconteceu? Quando que esse domínio foi perdido? Aqui nós vemos no capítulo 1 de Gênesis que quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, deu domínio sobre tudo. Então se fez ali príncipe e princesa do Senhor para dominar a terra. E aqui quando fala assim que ainda Deus deu ao homem domínio sobre os animais, deu também sobre os répteis. Só que depois nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis também, que o que aconteceu foi o quê? Foi uma serpente que veio falar com Eva. Não que a serpente ela foi amaldiçoada ali, não. O diabo, nós sabemos que ele tomou posse ali da serpente e foi atrás da Eva. Né? Nós sabemos aqui depois que aconteceu o quê? Que então teve essa entrada do próprio diabo no jardim, e na forma da serpente foi lá tentar Eva. Eva estava ali e ouviu o que a serpente falou para ela. Algo muito interessante que nós temos que tomar muito cuidado aqui, gente. Quando nós temos domínio de algo, da qual Deus já nos deu, que é a nossa família, a perda do domínio começa assim. Não vem de uma forma abrupta, não vem de uma forma que foi tomado de forma de repente. Ela vem de forma assim, sutil. Ela vem de uma forma assim que nós muitas vezes não percebemos. Vem ali mostrando cara boa, vem ali mostrando algo como fosse interessante. E muitas vezes por isso que eu falo, nós estamos sendo omissos sobre isso que está entrando em nossas casas, muitas vezes, sobre nossas vidas e nossa família. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ver que a serpente ela veio ali de uma forma muito sutil. Interessante que ela veio falar até com Eva, então eu não sei se naquele tempo os animais falavam, né? Porque é interessante, gente, até para as mulheres dizer, se uma cobra aparece perto de você e começa a falar com você, e aí, você vai dar ouvidos à cobra que vai falar com você? Não, vamos pensar de forma, uma barata, vem aqui agora e fala com você, como é que vai ser? Gente, o povo aqui sai correndo abarrotado. Ninguém vai ouvir. Muitas vezes só de ver barata o pessoal sai correndo. Se ela começar a falar. Eu acho interessante essa cena. Não é possível, acho que os animais tinham poder de fala. Porque simplesmente a serpente chegou, conversou com Eva e Eva bateu papo com ela. Tipo, às vezes eu falo assim, será que ela não estranhou? Nossa, a serpente está falando comigo. Mas aqui nós vamos ver que a serpente falando com Eva, ela começou a falar de uma forma sobre aquilo que Deus ordenou. Deus falou que não era para comer o fruto. De tudo, eles tinham direito, de tudo que tinha lá no jardim, de tudo que tinha ali em todos os animais. Mas essa fruta não era para comer.
Foi bem claro. É porque ia morrer. Só que aqui nós vamos ver que quando a serpente vem falar com Eva, ela vem de uma forma bem sutil, bem leve. E diz assim, não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer, não. Você pode pegar, pode comer. Sabe por quê? Porque quando vocês comerem, vocês vão conhecer as coisas. Vocês vão saber o que é bom e o que é ruim. Era mentira isso? Não, não era. Porque Deus falou que realmente eles conheceriam o bem e o mal. Mas, aqui fala, a serpente fala, vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Por isso que muitas vezes eu digo, a perca do domínio na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, seja o que for, vem dessa forma. Vem de uma forma bem sutil, jogando uma mescla de pequena verdade com mentira, para ludibriar os nossos olhos, ludibriar os nossos ouvidos. Dizer assim, ele não está falando mentira. Você começa a pensar, eu acho que ele tem até razão. E começa desse jeito. Porque convenhamos, gente, muitas coisas que nós vemos na televisão, muitas coisas que nós vemos em tudo, muitas vezes elas não são coisas más, não. Muitas vezes elas não são nem tipo assim, pecado. Mas no meio, o que acompanha é que faz a diferença. E ali, a serpente conseguindo enganar Eva, falando, não, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ter o poder nas suas mãos. A partir disso, o que aconteceu? Eva começou a olhar para o fruto. Até então, ela nem sabia que aquilo ali estava ali. Ela sabia que nem podia estar lá. Mas a partir desse momento, ela foi já enfeitiçada pelas palavras ali e começou a olhar e desejou. E é assim que vem. A perca do domínio vem com isso. Vem com sutilezas, digamos assim, você pode ter isso. Não é errado. Você pode conseguir isso. Faz bem para você, você merece. Não é errado, ninguém está vendo. Quando nós vamos levados por conversas assim, aí o que acontece? Nós começamos a olhar e dizer, nossa, realmente, se eu tivesse aquilo ali, não seria mal não. Estou até precisando. Eu mereço, me esforço tanto. Por que eu não tenho, né? E começa a vir essas minhocas na cabeça, para você começar a desejar aquilo que não precisa. E a mesma artimanha que Satanás fez com o homem e a mulher no jardim. Trouxe toda essa desgraça. E uma vez ali, depois sendo enganados, vai a mulher, come o fruto, dá ao homem, ele também come. E qual foi a consequência disso? O julgamento que Deus deu aos três. Aí eu gostaria que todos abrissem em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, no verso 23. Depois que Deus já deu todo o julgamento ao homem e à mulher, aqui ele ainda conta, no 3, 23, fala, por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual haviam sido tomados. Quer dizer, o homem perdeu todo o domínio que ele tinha antes. Ele foi lançado fora. Se não acontecesse nada, irmãos, era para nós estarmos no jardim do Éden. Aquilo ali por direção. Aquilo ali por Deus nos foi dado. Mas, devido à consequência do pecado, Deus tomou. E o homem perdeu o domínio
desse jardim. Nós podemos considerar que o jardim do Éden aqui na terra era o reino de Deus na terra. Era o reino de Deus na terra e o domínio estava sobre quem? O homem. No entanto, aqui, por obra do pecado, o homem então perdeu o domínio dessa terra, foi expulso dela, e ele depois então começou então a cultivar a terra que ele foi tomado, quer dizer, ele perdeu o direito. Então, quer dizer, se Adão perdeu o direito, de quem então agora esse direito? Como diz em 2 Pedro 2,9, diz assim: prometer-lhes liberdade quando eles mesmos escravos são da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Bom, se os irmãos querem abrir, 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 2,19 diz: prometer-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Quem que venceu aqui? Satanás. Ele conseguiu enganar. Ele conseguiu enganar Eva. Ele conseguiu enganar Adão. Adão perdeu o direito de domínio da terra. Adão foi expulso do Éden. Adão começou agora a trabalhar para conseguir o seu próprio sustento, porque senão a terra não ia dar mais sustento para ele. O homem perdeu o domínio. E quem se deu o domínio disso tudo? Ao próprio Satanás. Porque ele foi o vencedor. Ele foi o opositor e ele venceu. Muitas vezes nós podemos pensar: Deus muito facilmente poderia tirar isso dele. Tudo pertence ao Senhor, não foi? Deus não criou toda essa terra, tudo não foi sobre ele que ele fez? Fez. Mas nós vimos antes, Deus fez toda essa terra, deu todo o domínio aos homens. E uma vez, por obra de Satanás, ele perdeu, então o homem não tem mais domínio. Então quem passa a ser dominador dessa terra, desse mundo, é o próprio Satanás. Por isso que se fala que ele é o príncipe desse mundo. E isso nunca foi negado, porque até o próprio Jesus, na tentação, ele falava. E quando ele estava indo para a cruz, ele mesmo falou: o príncipe desse mundo vem. Por quê? Porque aqui, desde o princípio, o homem perdeu o domínio da sua terra, da sua herança, para o seu opositor. Então, isso que eu quero falar com os irmãos hoje, é algo muito importante. Por quê? Porque nós cristãos, temos que aprender a revogar esse domínio sobre nossa casa. A revogar esse domínio sobre nossa vida. A revogar tudo isso que um dia foi perdido para nós. Não vamos nunca conseguir revogar o domínio do mundo. Mas sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre o nosso trabalho, isso nós podemos. E Deus aqui nos mostra bem claramente também. Porque, no caso, Deus é justo. Deus, ele é justo. Por isso que eu digo, ele fez o mundo, ele teve tudo ali, ele consagrou, fez tudo. Deu ao homem. Mas como o homem perdeu para Satanás, infelizmente, não pode fazer nada, ele tem direito. O direito é dele. Deus não vai tomar. Por direito, ele ganhou. Então, ele é justo. No entanto, por isso que no caso, quando em Jó, nós vamos ver em Jó, quando os filhos de Deus se apresentam, entre eles se apresenta quem? Satanás. Aí nós vamos pensar, como que Satanás se apresenta diante de Deus? Como que ele pode? Como Deus permite que Satanás se apresente diante de Deus? Aí ele fala: de onde vens? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Gente, o que rodeia, o que passeia no lugar? É alguém que tem soberania. Se ele não tiver soberania, ele não passeia no lugar, porque não lhe pertence. Mas como ele passeia, ele tem soberania, então pertence a ele. Ali, então, na verdade, gente,
Como aqui está escrito, quem devia se apresentar diante de Deus ali? Adão. Adão devia se apresentar ali diante de Deus, junto com os filhos de Deus. Mas ele perdeu seu domínio, então era o próprio Satanás que tinha que estar ali para se apresentar diante de Deus. Por isso que eu falo, Deus é justo. Deus não pode tirar o direito que o outro conquistou. Por máximo que às vezes a pessoa seja o pior. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. No entanto, nós temos que realmente louvar ao Senhor, porque através de toda essa legalidade que existe no mundo, Deus também já preparou a revogação daquilo que um dia foi perdido, que foi através de Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele viu aquilo que já ia acontecer. E Ele não poderia voltar atrás. Mas da mesma forma Ele já tinha preparado aquilo que ia trazer a libertação dessa conquista do mal. A libertação que um dia nós agora nos tornamos escravos dela. E foi através do Senhor Jesus, que depois do seu sacrifício, depois do seu sangue, nos deu a libertação dessa escravidão e o domínio das trevas. E nos trouxe de volta para a comunhão e para que nós vivemos de novo com Ele, de uma forma plena, de uma forma mais, digamos, podemos dizer, fácil aqui nesse mundo. Porque foi através de Jesus Cristo que foi tirado esse direito de Satanás. Jesus não tirou o direito dele ser príncipe desse mundo. Mas ele tirou o direito de ser dominador sobre cada um de nós. Só que, ao mesmo tempo que Deus preparou essa revogação de domínio, Ele deixou ali preparado, Ele fez. No entanto, o que eu quero dizer que nós precisamos fazer é tomar posse desse direito. Não é, por isso que não adianta existir uma lei e nós não a usarmos. Porque enquanto a lei existe, ela só vai estar ali para te proteger. Mas ela só vai te proteger se você for utilizá-la. Então é isso que Deus está nos falando. Que nós precisamos aprender a utilizá-la. Nós precisamos aprender a revogar esse direito que nos foi dado, que um dia foi perdido. Porque através do sacrifício de Jesus, Ele anulou. Mas só que o que acontece? Nós muitas vezes nos tornamos cristãos, viemos à igreja, lemos a Bíblia, oramos, mas não mudamos a nossa vida, não mudamos o nosso pensamento, não mudamos o nosso entendimento. Porque nós lemos de uma forma a Bíblia como tivesse sido lido um livro de histórias, como se fosse um livro ali que apenas existiu para nós aprendermos. Não, nós temos que ler a Bíblia, estudarmos e aplicarmos. Ela tem muito efeito na nossa vida se nós aplicarmos aquilo que está escrito. Mas se nós apenas sempre lemos como fosse um livro de literatura, você vai ler, vai aprender certas coisas, vai conhecer a história e vai parar por isso mesmo, porque muitas pessoas são assim. Muitas pessoas neste mundo, que ainda são sábias ainda por cima, estudam muitas coisas, leem a Bíblia, mas não para se aprofundar nela. Leem a Bíblia apenas para conhecimento. Conhecimento de sabedoria humana, não espiritual. E isso é uma coisa que nós, cristãos, precisamos mudar em nossas vidas. Precisamos aprender a ler aquilo que está escrito na palavra do Senhor, esmiuçar ela e aplicar. Porque muitas vezes nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, em várias situações, estamos apanhando e não sabemos por quê. Por quê? Porque você está sendo dominado por alguma coisa que você precisa revogar. E aqui em Apocalipse capítulo 1, no 4 ao 6,
Está escrito assim, Apocalipse 1, do 4 ao 6. Não, do 3, a partir do 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, aí o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Gente, aqui é a chave. No começo, nós perdemos o domínio e fomos dominados. Mas depois Deus preparou aquilo que nos revogaria do domínio das trevas, do domínio daquilo que nos dominava. E aqui está bem claro. É muito claro. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. Aquele que lê e ouve e as guarda. Por isso que nós temos que realmente ter esse cuidado de não somente ler, mas também estudarmos, aplicarmos, vivermos. Aqui existem várias regras de vida que nós adotarmos e nós vamos conquistar muitas coisas que um dia foi perdido. Eu não estou querendo aqui trazer uma doutrina de prosperidade, uma doutrina de vitória. Eu estou querendo trazer aqui para todos nós algo que eu estou falando que foi para mim, que muitas vezes nós estamos apanhando sem saber. E nós temos que aprender a levantar a cabeça. Nós temos que aprender a realmente seguir aquilo que está escrito, aquilo que Deus está nos direcionando. Através de Jesus Cristo, Ele também já está escrito aqui. Ele nos lavou de nossos pecados. Ele nos deu poder. Aqui Ele nos fala que nos foi feito reis e sacerdotes. Quer dizer, se nos foi feito reis e sacerdotes através de Jesus Cristo, isso já tinha que acontecer até agora. E muitas vezes os cristãos, nós estamos vindo na igreja apenas de fachada, e na nossa casa estamos apanhando do inimigo, não estamos sendo sacerdotes do nosso lar, não estamos tendo domínio sobre nossa casa. E não adianta só vir à igreja. Por quê? Porque a igreja é só um dia, mas na tua casa é o resto da semana. Ali é que tem que acontecer a igreja. Ali é que tem que ser realmente a nossa primeira igreja, para louvarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para dizermos que nós somos filhos, reis e sacerdotes dessa terra. Nós somos feitos reis e sacerdotes dessa terra, não é para termos riqueza, não é para sermos grandes coisas, mas para trazermos o reino de Deus a esse mundo. É para isso que Ele nos fez reis e sacerdotes. Não é para termos coroa, para termos grandes benefícios, não. Mas para sermos realmente reis e sacerdotes, a trazermos o reino de Deus nessa terra. Por isso que Ele nos deu esse domínio. E através de Jesus Cristo, Ele nos dá o direito de revogarmos esse domínio que um dia foi tirado. Por isso que nós precisamos aprender. Por isso que nós precisamos declarar ao Senhor. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais o Senhor. Nos enchermos dEle, nos enchermos daquilo que o Senhor já tem nos dado. O próprio Jesus Cristo lá em Lucas, ele fala assim que o Senhor me ungiu para levar o quê? A palavra daqueles que estão precisando. Quer dizer, essa palavra está sobre todos nós. Então, quer dizer, nós somos todos ungidos a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas, nós somos ungidos. Não para sermos apenas cristãos, de estarmos na igreja, de ouvirmos a palavra e chegarmos em casa e nada muda.
mas para sermos transformados. Para que realmente nós viemos ser transformados, nos tornarmos príncipes, reis e sacerdotes para servirmos o grande e poderoso Rei. O que às vezes nós nos confundimos é que falamos, nós vamos tornar reis e sacerdotes, eu vou ser o máximo aqui. Consegui minha posição. Não, não pense assim. Porque o grande Rei, o próprio Jesus Cristo, deixou a sua glória para vir a essa terra em forma de homem, não foi para ser servido. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores veio para servir. E nós, como cristãos, também sendo reis e sacerdotes aqui nessa terra, vamos seguir o mesmo exemplo do Senhor para servir. Então, nossa casa, nós somos reis e sacerdotes para servirmos a nossa casa, a nossa família. Às vezes eu estou colocando um peso muito grande para nós homens, donos de casa. Mas, se às vezes o seu marido também é omisso, seja você, mulher. Por quê? Porque Deus já te deu isso. E se você não tomar posse disso, outro vai tomar. E não espere que esse outro venha tomar. Porque não vai fazer coisa boa na sua casa, com certeza. Nós vimos aqui o exemplo que nós tivemos no Gênesis. Deus deu de graça todo o domínio, tudo que existia, e perdeu de bandeja para o outro. E até hoje ele está aí. Mas por isso que eu digo, graças ao Senhor, Ele nos mandou Jesus Cristo para que esse domínio fosse anulado. Só que ele só é anulado se você buscar o seu direito de isso ser anulado na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nas suas finanças, em tudo. Nós temos que declarar. Nós não vamos, por isso que eu digo desde antes, nós não vamos conseguir tirar o domínio de Satanás nesse mundo. Isso não vai ser possível. Mas o domínio sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, trabalho, tudo, isso nós temos direito de revogar. Porque o Senhor é um Senhor justo. Ele é um juiz justo. Ele não vai tirar do outro. Mas se você revogar o seu, Ele também vai te dar. E o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele está ali por nós. Ele já pagou o preço para que tudo isso possa ser revogado. Mas nós temos que ter essa posição de buscar. Nós que temos a posição de estarmos prontos, de estarmos diante do Senhor e pedir esta revogação. Porque nos foi dado esse direito através de Jesus Cristo. Porque, na verdade, nós fomos feitos para ter o domínio sobre a terra, sobre situações diversas, implantar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que se nós não nos apoderarmos desse direito através de Jesus no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, nós vamos viver sempre uma vida igual. Nada vai mudar. Declare isso na sua vida. Declare isso na sua casa. Declare isso na sua família. O direito de você ter o domínio de volta nas suas mãos e tirar das mãos do inimigo. Você vai continuar passando por dificuldades? Vai. Você vai ter momentos difíceis? Vai. Vai. No entanto, use as armas que Deus te deu. Nós temos essas armas nas nossas mãos.
Deus já nos deu o direito disso. Meio à dificuldade, meio à tristeza, meio às vezes às faltas, declare a paz na sua vida. Declare a alegria na sua vida. Declare a harmonia sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque tudo passa, então quer dizer, se esse momento é difícil, ele vai passar. Se esse momento é difícil, ele vai passar. E Deus vai estar comigo, e Ele está me ajudando a passar. Porque se nós não declararmos isso, se nós não revogarmos isso, irmãos, tudo isso vai nos dominar. A situação, a dificuldade, a tristeza, a depressão, tudo vai te dominar. Por quê? Porque você está deixando que o seu opositor prevaleça sobre você. Ali, como aconteceu no Éden. Então, nós temos que aprender a usar essas armas sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Seja na área da saúde, seja na área financeira, seja no seu trabalho, seja para você mesmo. Declare, declare. Às vezes, não vai acontecer na hora, gente. Às vezes você vai ter uma enfermidade, você vai declarar saúde, não vai acontecer muitas vezes na hora a cura. Mas peça a Deus para que Ele te dê paz, te dê harmonia, mesmo no meio da adversidade. Porque muitas vezes Deus já está nos provando, Deus já está nos direcionando para que nós possamos aprender, para que nós possamos passar por ela e dizer: o Senhor esteve comigo e Ele me deu esse direito porque eu conquistei. Eu conquistei a paz, eu conquistei a alegria, eu conquistei a harmonia na minha casa, na minha vida, no meu lar. Não foi a situação adversa, não foi a enfermidade, não foi a falta que me tirou a paz, não foi aquilo que me tirou da presença do Senhor, não foi isso que me fez afastar de Deus. Pelo contrário, Ele esteve sempre me mantendo com isso e eu estive sempre perto do Senhor. Tudo isso nós temos direito de pedir, tudo isso nós temos direito de conquistar, tudo isso Deus já nos deu através de Jesus Cristo. Então nós precisamos o que? Aprender a usar, nós precisamos aprender a andar com o Espírito Santo, aprender a andar com Jesus Cristo, a saber qual é o caminho que o Senhor nos deu. Nós vamos ver que Jesus Cristo aqui nessa terra passou por muita dificuldade, nós vamos ver que Ele passou por muitos momentos difíceis, mas nenhum deles o abalou, nenhum deles o deixou de buscar e a servir ao Senhor. Quer dizer, ele estava sobre todo o direito dele. É por isso que nós temos que aprender. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, situações em nossa vida, seja por área financeira, seja por área de enfermidade, seja por área própria de sentimento, que você tem uma tristeza, ou que você tenha uma dificuldade na sua família, com o seu filho, com o seu esposo, ou mesmo no trabalho, nos deixamos abalar. Começamos a pensar: o Senhor não está comigo. Por que eu estou passando por isso? O Senhor não esteve me protegendo. É o que aconteceu lá no Éden. É o que aconteceu lá quando a serpente falou com a Eva: pode comer que você não vai morrer. Enganou os seus ouvidos, ludibriou os seus olhos devido à situação, devido à circunstância, para você negar a Deus, para você deixar de buscar Ele, para você achar que Ele já não está mais com você, para dizer que eu estou sendo castigado. Não. Deus, quando nós estamos com Ele, quando nós o servimos, estamos retos, isso é um grande detalhe, quando estamos retos perante Ele, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de tristeza, confia. Às vezes você não vai conseguir mudar a situação, mas então peça a paz do Senhor, peça a harmonia, peça a direção, peça a sabedoria, que Ele vai te ajudar a passar por cima da situação.
Ele não vai te deixar que você seja abalado pela situação, seja em qualquer área. Declare isso na sua vida. Porque muitas vezes nós cristãos estamos apanhando do inimigo, sendo chicoteados, porque nós, devido a algo que faltou, algo que aconteceu, algo que deixou de acontecer, nós já ficamos lamuriando, nós já ficamos reclamando, nós já ficamos achando que nada vai acontecer certo, mas nós já estamos achando que, eu sou merecido dessa desgraça. Por favor, irmãos, em vez de nós começarmos a ter esse tipo de pensamento, pelo contrário, declare e revogue aquilo que o Senhor já nos deu por direito. Através de Jesus Cristo nos deu libertação. Através de Jesus Cristo nos trouxe paz. Através de Jesus Cristo nos trouxe salvação. Através de Jesus Cristo nos trouxe perdão dos nossos pecados. Então eu não tenho que temer porque Ele está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que colocar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Porque tem horas que vai faltar, sim. Tem horas que vai ser triste, sim. Tem horas que vai doer. Agora, como você vai agir nesse momento que vai fazer a diferença? É isso que Ele espera de nós, para que nós não venhamos a perder o domínio do nosso lar, o domínio da nossa vida, o domínio da nossa casa, da nossa família. Porque a partir do momento que nós começamos a pensar diferente, como Eva começou a pensar diferente lá no jardim, a partir do momento que nós achamos que nada vai acontecer, como Ali também achava que não ia acontecer, o quê? Nós estamos abrindo uma brecha para que o dominador venha ficar aqui. E aí nós vamos perder a batalha e nós somos dominados. Por isso que eu digo, o que aconteceu lá, acontece. E aqui, como Pedro mesmo fala. O homem é feito escravo daquele que o venceu. Se nós não queremos ser escravos daquele que nos vence, nós temos que saber então andar com Deus. Nós temos que saber realmente usar aquilo que Deus nos deu. Aqui não existe nenhum advogado, nós não aprendemos muito sobre leis, mas o advogado, ele sabe usar muito as leis, aquilo que lhe favorece. Por quê? Porque ele estuda. Então nós, talvez não sejamos advogados, mas se nós estudarmos muito aquilo que está escrito aqui, existem coisas que nos favorecem que nós não usamos. Não aprendemos a usar, não buscamos usar. Por quê? Porque não buscamos, não só aprendemos. Mas está ali, para nós. Por isso que eu digo, Jesus veio para nós. Mas se você não buscar Ele, não vai acontecer nada. Deus nos deu liberdade, mas se você não usar a liberdade, você sempre vai ser um escravo, vai ser preso. Deus nos deu cura, mas se você não buscar pela cura, você sempre vai ser doente. Deus nos deu paz, mas se você não revogar por essa paz, tudo vai te deixar no chão. Qualquer coisa vai te deixar triste, qualquer coisa vai te deixar desanimado, qualquer coisa vai te fazer só enxergar para o chão. Deus nos deu tudo isso para que nós possamos reverter situações. E que essas situações, essas condições não venham tirar de nós aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? E isso nós temos que usar em todas as áreas de nossa vida. Para que nós possamos realmente ser famílias de Deus, famílias fortes, termos lares fortes, termos sacerdotes e reis em nossas famílias. Nós precisamos realmente buscar o Senhor, nos encher dEle. Nós temos que buscar dessa unção que o Senhor tem dado aos seus filhos. E quando os filhos do Senhor realmente são ungidos, eles têm esse domínio. Mas muitas vezes nós não aprendemos, então é hora de aprender.
É hora de nós levantarmos. É hora de nós realmente podermos olhar para o céu e agradecer ao Senhor, porque Ele está conosco. Agradecer o sacrifício que Jesus nos deu, e através dele, todo esse direito nos foi dado. Por isso que eu quero dizer aqui, repetir, não estou falando, dando uma mensagem de autoajuda, de levantar o ego das pessoas, nem de prosperidade. Não. Mas por bíblico, Ele nos deu coisas que nós, cegamente, andamos de forma totalmente errada nesse mundo, achando que todo castigo nós somos merecidos, achando que as coisas acontecem porque eu fiz algo de errado, achando que eu sou merecido. Não, eu vou conversar, irmãos. Tem coisas que nós fazemos e sofremos consequências. E isso é uma grande verdade. Nós sofremos consequências. Mas nunca pense, que Deus nos castiga de forma porque eu fiz isso ou aquilo. Não, quem escolheu foi você a ter feito isso. Ele nos ensina. Ele também nos dá disciplina. Por isso que se nós não aprendemos mais aquilo que está escrito, nós vamos sempre errar. E errar sem saber. Agora, quando nós temos ciência daquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele nos deixou, nós vamos ser cautelosos e vamos pensar sempre mais antes de fazermos alguma outra ação. Principalmente daquilo que nós falamos, aquilo que você fala. Devido a uma situação, você começa a praguejar alguma coisa, você começa a xingar algo, você começa a se esbravejar. Gente, eu vou dizer que muitas vezes eu apanhei por causa disso. Porque, na verdade, quando você faz isso, você está deixando de ter domínio. Você está entregando o seu domínio. Sejamos mais prudentes. Sejamos mais prudentes. Em toda situação, pense muito bem como você vai agir. O que você vai falar. Porque se você já praguejou, se você já achou ruim por causa de uma situação, você chutou o balde de algo, Deus nos fala que nós podemos irar, mas não peque. Porque é essa a primeira brecha que você abre para que o dominador venha te dominar. E a situação também venha ter domínio sobre você. Sejamos cautelosos. Em momentos difíceis, você pode ficar com raiva? Fica. Não tem problema. Só não deixa essa raiva te dominar. E nesse momento, louve ao Senhor e peça ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me dê força para continuar, me dê inteligência para poder mudar essa situação. Que essa situação não venha me dominar, mas eu venha ter domínio sobre ela. O que Adão e Eva não fizeram lá, Deus nos deu o direito de fazer hoje, através de Jesus Cristo. Que sejamos sábios em nossos lares, que sejamos sábios com os nossos cônjuges, que sejamos sábios com os nossos filhos. Mesmo para aqueles que são solteiros, que também aprendam a como conduzir os seus lares um dia. Aprendam a ser reis e sacerdotes de seus lares. E ter domínio sobre ela, porque o Senhor é conosco. Amém? Então eu peço à igreja que possa estar de pé, e nós vamos estar louvando ao Senhor, porque Ele realmente é grande. O Senhor, Ele é magnífico, e Ele está sempre no meio de nós. O teu sacrifício na cruz do Calvário, porque ali, Senhor, o véu foi rasgado, a presença do Senhor foi livre para todos nós. Nós podemos agora entrar diante de Ti, Senhor, no Santo dos Santos, e Te adorar. E através, Senhor, desse sacrifício, Tu, Senhor, nos trouxe liberdade. Tu, Senhor, nos livrou das mãos de Satanás, do domínio das trevas que imperava sobre nós. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, nós revogamos, Senhor, o domínio sobre nossa casa.
que Tu, Senhor, esteja dominando sobre nossa casa e que esse domínio, Senhor, esteja sobre nossas mãos também. Senhor, que todo domínio, Pai, sobre o trabalho, sobre nossa família, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde, esteja, Senhor, dado às nossas mãos, e tira, Senhor, das mãos do nosso inimigo, do nosso opositor. Senhor, que os nossos lares sejam, Senhor, consagrados para Ti, que os nossos lares, Senhor, sejam altares que Te amam, que Te louvam, que Te adoram. Senhor, aqui em cada família se erga, Senhor, um rei sacerdote seu, um sacerdote para guiar a família nos seus caminhos, um sacerdote, Senhor, para ensinar, Senhor, a Tua palavra, um sacerdote, Senhor, para levar a Ti, Senhor, toda esta família. Senhor, que nós possamos ser aqui reis para servir, Senhor. Sejamos aqui, Senhor, os Teus servos, a levar o Teu reino sobre este lugar, sobre esta terra. Que a Tua palavra seja propagada, que nós possamos ser aqui, Senhor, instrumentos nas Suas mãos. Por isso, Pai, sara as famílias, Senhor, dos Teus filhos, sara as famílias de toda maldição, de toda potestade, todo principado, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem jogado sobre a vida dos Teus filhos, cai por terra em nome de Jesus, e que o Teu sangue, Senhor, seja derramado sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos. Senhor, que o Senhor venha estar agindo na vida, no coração de cada um, Senhor, na área financeira, no trabalho, Senhor, na saúde, Senhor, na vida familiar, que ela tenha harmonia, que ela tenha paz, que ela tenha a Tua presença de forma grande, onde nós possamos, Senhor, entrar na casa dos Seus filhos e sentir a Tua presença. Senhor, Tu fizeste o primeiro ministério nesse mundo, que foi a família. Senhor, que então as nossas famílias realmente sejam ungidas por Ti, que as nossas famílias sejam as primeiras igrejas, Senhor, a serem construídas para Ti, Deus. Senhor, venha fundar em cada casa, em cada família, em cada lar, um pilar para glorificar o Teu nome. Que sejamos realmente aqui nessa terra pilares que louvam, glorificam o Teu nome, que refletem, Senhor, a Tua imagem, que levam, Senhor, a palavra de esperança, a palavra de salvação, aquilo, Senhor, que vem trazer o Teu reino aqui nessa terra. Deus, que o Senhor venha fazer esta obra no meio do Teu povo, que nós possamos cada vez mais olhar para Ti e menos para nós mesmos. Senhor, que não sejam situações, que não sejam, Senhor, circunstâncias que venham nos travar, que venham nos parar, mas que nós possamos revogar nesse momento, em nome de Jesus, toda restauração na vida dos Seus filhos, saúde, que o Senhor venha trazer, Senhor, esperança, que o Senhor venha, Senhor, trazer paz, liberdade, salvação. Que a Tua graça, Senhor, esteja sendo operante na vida dos Seus filhos, e damos ordem em nome de Jesus, que toda presença maligna seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos aqui as famílias que não puderam vir, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as famílias que não estão em casa, que o Senhor venha estar entrando nessas casas, Senhor, nesses lares, que eles realmente sintam a Tua presença, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir em todas as áreas da vida dos Seus filhos, seja na área sentimental, Senhor, que o Senhor venha estar operando em cada coração. Tira, Senhor, toda a tristeza da vida dos Seus filhos, aquilo que está oprimindo a vida deles, que eles possam, Senhor, reverter isso em vitória. Senhor, que toda opressão que o inimigo colocou na vida dos Seus filhos seja transformada em vitória dada por Ti. Que nós possamos passar e ultrapassar, Senhor, esses momentos contigo, e que não venhamos ser perdedores, mas venhamos ser vitoriosos no Seu nome. Eu declaro em nome de Jesus que as casas dos Teus filhos, que os lares e as famílias dos Teus filhos receberão, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, a liberdade, a esperança, a paz que excede todo conhecimento,
a paz que transcende tudo, em meio a adversidades, em meio a dificuldades, em meio a dores, nós vamos ter a paz do Senhor, a paz que não pode ser tirada, a paz que nos dá realmente tranquilidade em meio à dificuldade, e isso não vai nos vencer, e isso vai ser, Senhor, aquilo que o Senhor já deu a todos nós, o direito e o domínio de termos, Senhor, a Tua presença sobre as circunstâncias. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida dos Seus filhos, opera, Senhor, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, sobre os lares dos Seus filhos, sobre as famílias, Senhor, para a glória do Seu nome, nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.